Ai, eu tenho que rezar, mano. Acho que nesse momento eu queria ter voltado para online. Nosso trabalho sobre o campo elétrico. Ele vai te explicar um pouco do histórico dele agora. Bom, a história... Fala. A história da eletricidade remota ao século VI a.C., quando na Grécia descobriu que a ambara, a resina vegetal fossificada, atraía pequenos objetos quando era atritada com a lã. Essa propriedade é responsável pelo fenômeno receber o nome de carga elétrica. Bom, agora a gente vai explicar um pouco do experimento. E para iniciarmos o experimento, no caso, a gente precisa de uma borracha, palito de dente, fita adesiva e 2 canudos. É esse experimento que está aparecendo no vídeo? Eu tirei print do vídeo para fazer o... Pode explicando junto com a resolução. Aqui. Só bota um pouco mais para frente, que ele vai mostrar materiais, tudo, essas coisas. Não é tudo. Não. Então, todo. Existe um motivo para ele estar fazendo isso? Não. É só para apoiar o canudo. Só quer fazer um canudo para deixar o canudo. Isso. Não fixo, né? Que nem eu fiz ali. Tipo, pra... Você tem que deixar ele assim pra... Sabe? Ele fica equilibrado para você conseguir mexer o... Algum motivo para ele ter colocado a borracha ali? É para apoiar o canudo. Aí Será? e o motivo físico o pilar. Vai ser uma borracha, não um pedaço de cobre, por exemplo. Não, como Será que não tem a ver com a borracha sendo isolante? Eu ainda acho que foi só para apoiar. É um material fácil de encontrar. Até porque os palitos também são. No do cara aí funciona muito melhor, na verdade. Bom, aqui quando ele energiza o canudo, ele fica com uma carga positiva, enquanto o canudo que está no pilar de palito de dente não fica energizado. Então, pelo princípio da física, o posto se atrai, né? Mas falou que eu posso se atrair, beleza, mas eles não estão se atraindo, eles estão se repelindo. Não, eles estão se atraindo? No primeiro caso eles estão se atraindo e agora no segundo caso eles vão se repelir. Legal. Daí, no caso, se atraindo ou se repelindo, deve ter a ver com o material, né? Sim. Por causa que a primeira vez ele faz só no canudo mais grosso, né? E agora que ele mostrou que ele vai fazer com o... Vai energizar o canudo mais fino. Você vai... Diferentes materiais em atrito causam diferentes... Agora ele está repelindo. Diferentes cargas elétricas. Diferentes atritos deixam um objeto com mais carga elétrica positiva, outros objetos em atrito aumentam a quantidade de carga negativa. Então, por isso que às vezes repele, às vezes atrai. Exatamente. Só isso. E o de vocês ali estava repelindo ou estava atraindo? Estava só atraindo. Só atraindo por causa que... Bom, a gente não sabe porque não estava repelindo. Tá. A gente tentou atritar os dois, mas ele não... Ele continuava atraindo um.
É o material. Às vezes não tem muito o que fazer mesmo. E tá úmido também. No Halliday tem uns materiais que, quando atraídos, eles ele mostra lá que fica positivo, outros ficam negativos. E essa discussão física aqui, o que é isso? Isso aí é a explicação resumida do que eu acabei de falar, dos opostos atraem tudo. Quando ele está neutro, então a gente não vê a força elétrica. E Exatamente. apesar de ter elétrons, eles estão igualmente positivos e negativos. Sim. Mas aqui, como tu, por atrito, aumentou a quantidade de elétrons, no caso, depois tirou, você nunca coloca prótons, né? Que é a carga positiva. Você arranca ou coloca elétrons. Sim. É isso que causa a força elétrica. No caso, aumentou a quantidade de elétrons, que daí ficou positivo, e o Quando outro que aumenta a estava... quantidade de elétrons, o material que aumentou a quantidade de elétrons fica negativo. Só que para isso, elétrons tiveram que sair de algum lugar. Que foi do atrito. Isso. Daí aquele outro objeto supostamente fica positivo. Isso aí. A conclusão aqui, se entender um pouco como o campo elétrico funciona, é verdade. Porque o que causa a força é o campo elétrico, né? Exatamente. E para ter campo elétrico tem que ter carga negativa ou positiva. Beleza, legal, gostei. Beleza, parabéns. Show. Obrigado. Beleza. Então, os colegas apresentaram aí. Eles fizeram experimento aqui para quem está no online, tá, pessoal? Mas é claro que vocês não viram. Porque não tem webcam aqui. Na verdade até tem, mas não vai funcionar de toda forma. Aí, alguma das equipes, das pessoas presentes aqui quer apresentar agora? Pode ser a gente aqui, eu e a Rafa. Pode ser, pode No ser. caso, o grupo é eu, a Rafa, o Luca e o Matheus. Só que o Luca e o Matheus não estão podendo entrar porque eles estão com um problema de internet e computador e a gente não pensou, ainda não sabia, como a gente falou. A gente escreveu lá, só que a gente achou que era só para enviar a apresentação e não ter que apresentar. Então é meio que uma. Eu peço desculpa porque eu também devia ter pensado nisso, mas aí fica. Eles não estão podendo entrar agora que eles estão resolvendo os problemas. Então pode apresentar só eu e a Rafa. Acontece, pode sim. Beleza, então. Obrigado, professor. Coloquem o slide aí para aparecer para todo mundo, tá? Beleza, deixa eu só arrumar aqui daí. Consegue pôr aí, Gu? Eu coloco. Beleza. Estão conseguindo ouvir bem? Sim. Estava perguntando pro É pessoal. pra eles, acho. Estava Só. falando do projetor, som, então mais. Só arrumar aqui certinho. Algumas coisas vai, outras não, esquisito. A voz dele vai, mas. A voz dele não vai, mas o sinal do Windows vai. Deve ter a ver com alguma configuração aqui de saída de áudio. Alto-falantes. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Beleza, agora sim. Valeu. Só preparar aqui que eu tô arrumando aqui. Sem pressa, a gente tem até as 9. Beleza. Vou até ficar mudo aqui. Deixa eu ver, apresentar. Apresentar aqui, beleza.
Tá dando pra ver a minha tela? Agora tá. Sim, tá dando para ver tudo, Bruno. Então, beleza. Acho que podemos começar então, Rafa? Pode, tá Podemos. gravando aqui? Tá gravando. Então, beleza. Então você quer fazer as honras, Rafa, de começar aí? Beleza, então. Então, nosso evento sobre o campo elétrico, né? E os temas que nós abordamos nesse experimento foi da carga elétrica e o campo elétrico. Falando um pouco sobre a carga elétrica, então ela é caracterizada como uma propriedade das partículas, né, elementares que compõem um átomo. Então ela possui cargas positivas e negativas, prótons e elétrons. E dentro desse tema também nós temos os materiais, os condutores e os isolantes, onde os condutores, então, eles são onde as cargas elas se movimentam com mais facilidade. Então, elas deixam passar a corrente elétrica através deles. Já nos materiais isolantes, então, ele é impossibilitado a passagem de corrente elétrica pelo fato de não possuir elétrons livres. E no campo elétrico, então, ele é um transmissor de interações entre as cargas elétricas, tanto de afastamento quanto de aproximação. Bem, então temos junto também a lei de Coulomb, que ela é uma importante lei na física, e ela meio que define a força eletrostática que ocorre entre duas partículas próximas. Quanto mais próximo, maior a força. E essa lei diz que duas partículas eletricamente carregadas, elas são diretamente proporcionais ao módulo de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre elas. E ela pode ser descrita por essa fórmula que está aqui embaixo da lei de Coulomb, que é aquela que o professor também já passou nas aulas de Física Geral 3, que é F igual a K, Q1, Q2 divididos pelo D ao quadrado, aonde o F é a força eletrostática, que é para ser descoberta, o K0, aqui está só K, porque não deu para escrever o zero, mas é K0, ele é a constante dielétrica no vácuo, que ele pode também ser escrito que nem o professor explicou, que é 1 sobre 2πy0, 1 sobre 2y0, se não me engano, alguma coisa assim, e isso daí equivale a 9 9, vezes 10 na nona. isso, 9 vezes 10 na nona, exatamente, então, para poder lembrar. O Q são as cargas elétricas, e o D é a distância entre as cargas. Aí, no caso, como foi descrito nas aulas de física geral, só que eu não coloquei a imagem aqui, porque agora que eu pensei, faltou uma imagem aqui, eu peço até desculpa sobre isso. Cargas opostas elas se atraem, cargas diferentes elas se repelem, de acordo com os sinais delas. E agora sobre o experimento. O experimento que vai explicar o que é o experimento. A ideia foi o seguinte: foi pesquisado um monte de coisas no Google sobre campo, sobre as cargas, e eu pensei na coisa mais tranquila que tem, que é de pegar uma bexiga, atritar ela no cabelo e encostar em alguns objetos para ver o que acontece. No caso, o que a gente usou aqui foi lata de alumínio e pedaço de papel. O experimento objetivo, como está falando aqui, é atritar a bexiga no cabelo e depois aproximar na lata de alumínio nos pedaços de papel separadamente para ver o que acontece. Os resultados obtidos foi que a lata de alumínio ela quer se aproximar da bexiga e os papéis também querem se aproximar da bexiga. Aí agora a pergunta é por que isso acontece e a suposição definida. A bexiga ela puxa os objetos porque a sua carga negativa é maior que a carga presente no objeto. Aí a pergunta é por que isso ocorre, né? A bexiga, quando ela é atritada no cabelo, ela ganha elétrons negativos e com isso, quando você encosta tanto no papel quanto na lata, a lata de alumínio ou os papéis, eles estão com a carga neutra. A carga tanto positiva como negativa, ela está tudo misturada dentro do objeto. Só que quando eu encosto, quando eu chego perto com a bexiga, que ela tem o campo elétrico dela e tem a sua carga que está negativa, porque ela foi eletrizada negativamente, por causa que eu encostei, porque eu quando peguei a tritei no cabelo, eu passei elétrons do meu corpo para a bexiga. Quando eu chego perto da lata de alumínio, as cargas que estavam misturadas, elas vão se dividir
vão para as cargas negativas, elas vão para um lado, porque elas querem ficar longe da carga negativa da bexiga, e as cargas positivas elas vão ficar vão ficar num outro lado, querendo chegar próximo da bexiga. Isso ocorre, e daí a pergunta é agora, por que que a lata de alumínio, ela tá querendo chegar perto da bexiga? Porque a carga na bexiga, ela é muito maior do que a carga que tem na lata. Então, por isso tá puxando. E não o contrário da bexiga ser puxada, mas sim a lata ser puxada. Também tem outras questões que é porque eu estou segurando, mas a teoria é pensar nesse sentido. Assim também ocorre com os papéis. Os papéis, na hora que eu chego perto, eles querem chegar perto da bexiga, porque a carga da bexiga é maior e tá querendo puxar as cargas positivas tanto do papel quanto da lata. Aí, explicando assim, é um pouco difícil de entender, mas aqui tem uma imagem é uma imagem ilustrativa que representa bem, ó. A bexiga está ali no canto superior esquerdo, e aqui temos a lata com as suas cargas. Na hora que a bexiga chega perto, as cargas negativas elas vão para a direita, porque elas querem ficar longe da carga negativa maior, e as cargas positivas que estão da lata, elas querem se aproximar. Aí, como o campo da bexiga ele é maior, o campo da bexiga ele é maior, ele está fazendo a lata se aproximar. E toda essa ideia, depois eu vou mostrar do vídeo que eu tirei a ideia, como que cheguei nisso, mas eu peguei de um jogo. Primeiro eu queria fazer só com papel, a ideia era fazer só com papel, eu sugeri, mas depois eu vi que só com papel ia ser um pouco estranho, então eu procurando um monte de coisa encontrei meio que um cabo de guerra, que é um joguinho com cabo de guerra usando bexigas para poder pegar e puxar uma lata de alumínio para uma bexiga eletrizada para poder puxar a lata de alumínio de modo que quem puxar mais longe a lata ganhava. Agora, só para finalizar os slides, depois eu mostro os vídeos, a conclusão. Os resultados obtidos nos ajudaram a compreender melhor o fenômeno das linhas do campo, que ocorrem dentro da bexiga e da lata. Ele também faz a gente entender que, através do uso de objetos, é mais provável o sucesso do experimento, porque tipo, através só da teoria, eu cheguei nessa conclusão, falei, nossa, isso é legal. Eu fiz aqui em casa e deu certo, só que eu não coloquei as fotos porque eu tava sem poder tirar essas fotos. E justificar o porquê da distribuição do campo acontecer quando ocorre o contato de objetos carregados, que é aquela ideia que eu falei, que objetos estão com as cargas misturadas, e quando eu chego com uma carga maior, podendo ser positiva ou negativa, ocorre aquela divisão devido ao sentido dos campos. Aí, no caso, agora aqui eu tenho um vídeo que mostra a ideia de usando nos papéis para poder representar melhor. E aqui, ó, no caso, ela vai eletrizar na pele também pode ser, mas eu normalmente eu fiz no cabelo, porque eu sou meio cabeludo, então é mais fácil. Aí ocorreu a eletrização e ela chegou. Opa, perdão, mexi aqui. Ocorreu a eletrização e ela chegou perto, e os papéis se juntaram à bexiga. E isso ocorreu com aquilo que eu disse, ocorreu aquela divisão, e como a carga da bexiga tem um campo maior, puxou os papéis para a superfície da bexiga. E agora, da onde eu tirei a ideia da lata, foi daqui. Isso aqui é um canal, acho que deve ser conhecido por praticamente todo mundo, que na internet aí, ele é do Iberê, do Manual do Mundo, e ele fez um cabo de guerra elétrico, aonde a ideia, o objetivo é chegar até as marcas amarelas, e isso foi feito usando bexigas. Qual que é a ideia? A ideia é você atritar, que eles estão fazendo, e quem conseguir puxar antes a latinha com a bexiga. Aí, ó. E foi mais ou menos isso. Essa foi a ideia do experimento. Legal. Aqui das referências. Beleza, legal. Os experimentos de campo e força elétrica, eles têm um problema, né? Uhum. Até o problema é comum, não só, claro, vocês fazerem como em qualquer laboratório de física, né? Que é a dificuldade de medir o campo. Uhum. Medir o campo elétrico não é uma coisa muito simples assim. E física experimental, ela, de uma forma geral, ela é a medida dos elementos físicos, né? Das coisas físicas. E, né, por isso que, por exemplo, quando a gente está falando lá de cinemática, a gente consegue pensar na posição em função do tempo no plano inclinado. Aí, em física 2, a gente pode pensar no movimento de um pêndulo. São coisas visuais, fáceis de medir. Só que quando a gente está em física experimental 3,
em especial nesse primeiro assunto, que envolve campo e força elétrica, é difícil tu medir uma força, é difícil tu medir um campo. A força elétrica, ela precisa ser muito intensa para tu conseguir, por exemplo, alongar uma mola. A lei de Hooke, que a gente aprende lá em Física Geral 2. Se a gente sabe a constante de mola, dá para conseguir de várias formas, e sabe o quanto ela se deslocou, quanto a mola estendeu ou contraiu, fica fácil de calcular a força. Agora, imagina a intensidade do campo elétrico que tu tem que ter para conseguir puxar uma mola. Uma mola que seja suficientemente estável para tu fazer medidas. Né? Porque uma mola de caneta aqui, ela é muito molinha, né? Não dá para fazer medida com um negócio desse. Tem que ser uma mola um pouco mais robusta. Mas tu vai precisar de um campo elétrico extremamente forte. E gerar esse campo elétrico como? Tu pensou em ímã. Eu ia falar exatamente isso. A primeira coisa que vem na nossa mente é um ímã. Mas ímã não é campo elétrico. Ímã é campo magnético. Então já é outra história, entendeu? Então, por isso que esses primeiros experimentos de física experimental 3 aqui não tem muito o que fazer mesmo. Tem que ser essas coisas mais simples que vocês fizeram, os colegas aqui. Porque vai medir como? Vai medir como? Ô, professor, você comentou do ímã, ele é um campo magnético, né? Mas daí, no caso, os campos eletromagnéticos, que no caso, eles são campo magnéticos ainda, né, também? Ou eles são tu tá falando meio a de meio? campo eletromagnético, é que quando tu tá falando de campo eletromagnético, tu tem uma situação assim bem específica, sabe? Na verdade, o campo eletromagnético não existe. O que existe é onda eletromagnética. O máximo que tu vai conseguir com campo eletromagnético é, ao mesmo tempo, numa região do espaço, tu ter campo elétrico e magnético. Daí tu estudar alguns elementos físicos lá, como, por exemplo, a força de Lorentz, que foi o estudo para concluir a relação carga-massa do elétron. Mas isso aí, eventualmente, a gente fala sobre isso. A questão é, não existe o campo eletromagnético, existe o campo elétrico e o campo magnético. O que existe eletromagnético é a onda eletromagnética, que é o que a gente entende como luz, por exemplo, ou micro-ondas, ou raios gama, coisas assim, tá? Entendi, então. Obrigado, professor. Beleza. Beleza. Então tá, fecha aí a tua imagem, Bruno. Beleza, professor. Só queria só pedir desculpa de novo, que foi muito apurado, que a gente não imaginou que ia ser. Relaxa, cara, pelo menos vocês apresentaram. E eu vou fechar o LOL aqui, seus caipora. Fecha o LOL aí que não adianta, a Mumu não carrega, cara. A Mumu não verdade. Me pegaram. Beleza, tem mais uma equipe aqui, a Luiz, né? Luiz, tu quer apresentar? Tu pode apresentar, cara? Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Vou apresentar aqui. Beleza. É só você? Direito, professor? Eu e o Luiz, professor. Oi, desculpa, fale de novo, por favor. Eu e o Luiz, no caso. Caleb e Luiz, beleza. Tá dando para ouvir direito, professor? Perfeitamente. Então, irei começar. Tá bom, estamos esperando. Vou fechar o áudio. Boa noite, prazer, meu nome é Luiz. E junto com o Caleb, a gente vai apresentar o experimento Campo Elétrico, da disciplina de Física Experimental. Esse trabalho está... Esse trabalho está separado em 6 partes. Primeiro iremos começar... Não, no caso, 7 partes, desculpa. Iremos começar primeiro pela introdução, onde o Caleb irá explicar um pouco sobre o trabalho em si. Boa noite, meu nome é Caleb e junto com o Luiz eu vou apresentar o trabalho sobre o campo elétrico. Então, a introdução aqui, a gente fez um trabalho que consiste na reprodução, explicação e uma demonstração prática e não abstrata do campo elétrico e o campo de força. E com base, a gente usou no nosso experimento, que é um dos pilares, o gerador de Van de Graaff, que é uma máquina eletrostática. Mais adiante no slide vai ser aprofundado a explicação desse gerador, que é basicamente a base de todo o experimento, né? Com esse gerador foi possível criar e observar o campo de força gerado e a sua aplicação, a sua interação com a carga de prova.
que no caso vai ser apresentado também mais para frente no experimento. Como o Luiz disse, esse experimento foi dividido em 6 partes, aqui no slide, com um contexto histórico breve, para contextualizar mesmo a explicação sobre o campo elétrico, a eletricidade em si, e em seguida a explicação do gerador. Um pouco da história do mesmo, para também exemplificar e ficar de forma mais fácil para a compreensão de todos. Pode passar. Então, o contexto histórico se pauta no físico Michael Faraday, um físico e químico britânico que atuou e contribuiu de forma primordial, assim, com os estudos do eletromagnetismo e eletroquímica. Ele foi o primeiro a propor o conceito de campo elétrico e, posteriormente, esse conceito foi aprimorado com os trabalhos do físico britânico James Clerk Maxwell, discípulo de Faraday. O conceito de campo elétrico surgiu da necessidade de explicar a ação de forças à distância. Assim, podemos dizer que o campo elétrico existe numa região do espaço quando, ao colocarmos uma carga elétrica Q nessa região, tal carga é submetida a uma força elétrica F. Aí temos basicamente a representação do campo elétrico, que o Caleb acabou de explicar, no caso uma carga Q, que existe na região de espaço, e essa carga é submetida a uma força elétrica F, no caso Fe aqui. Bom, o gerador eletrostático é um dispositivo que, ao armazenar cargas elétricas no seu terminal esférico, pode gerar alta tensão, cerca de 100 mil volts. Foi projetado e construído pelo engenheiro Robert Jameson Van de Graaff, cujo deu o nome ao gerador, né? O gerador em homenagem ao seu criador, por volta de 1929, para obter, assim, altas tensões. O seu funcionamento, assim, em resumo, se dá por conta da movimentação de uma correia, que é eletrizada por atrito. Ao atingir a parte superior, as cargas elétricas são transferidas para a superfície interna do metal, sendo então distribuídas para toda a superfície da esfera metálica. Esse gerador eletrostático é composto por um motor, 2 cilindros, um conjunto de correias e escovas e um terminal de saída, sendo uma grande esfera metálica ou de alumínio. Podemos ver na figura 2 um gerador de alta tensão, assim, bem maior do que o gerador didático, que foi utilizado no experimento de fato, sendo a sua diferença principal o tamanho e a sua potência, né? Pode seguir. É bem interessante que para tu fazer funcionar um gerador de Van de Graaff, tu precisa de energia elétrica, né? É bem curioso isso. A gente quer um negócio que gere campo elétrico, mas precisa do campo elétrico para ter esse negócio. É meio redundante. Pois é. Obrigado, senhor, pela colocação. Então, ali do lado também, como sobre o funcionamento, temos ali e como funciona. No caso, o conjunto de correias e escovas, e ali, no caso, a grande esfera de metal, ali onde que vai gerar o campo elétrico. Então, agora chegamos na parte do experimento, onde eu vou falar um pouco sobre os materiais que serão utilizados e os procedimentos experimentais. Então, na parte dos materiais, no caso onde já foi explicado, foi feito um breve resumo, iremos utilizar, no caso, o gerador eletrostático de Van de Graaff, no caso de uso didático, até porque a gente não vamos utilizar aquele primeiro gerador criado pelo Van de Graaff, no caso, para uso didático, utilizado nas universidades e também para uso, no caso pessoal, quiser fazer alguma apresentação, algo do tipo, e também iremos utilizar um pequeno círculo de papel alumínio, um canudo e um fio de seda. No caso, ali escrito embaixo, pequeno pêndulo, porque este pequeno círculo vai estar ligado nesse canudo, bem fino, que é desfiado por uma meia de seda, no caso, um fio de seda, que é um bom isolante elétrico. Agora, os procedimentos. No caso, acionando o gerador, no caso que demonstra ali a figura 7, que funciona como uma manivela. Quando a giramos, ela eletriza a esfera metálica da parte superior do gerador. Ao aproximarmos o papel alumínio da esfera metálica eletrizada, ele se eletriza por contato e fica carregado por cargas estáticas de mesmo sinal da esfera.
Por isso ele passa a ser repelido pela esfera do gerador, o que está acontecendo quando demonstra ali no GIF animado. No caso, quando a esfera metálica se aproxima do gerador, ele é repelido, porque são cargas estáticas dos mesmos sinal da esfera. Outro fenômeno que ocorre também quando a gente faz esse experimento é o efeito campainha, onde, ao posicionar uma das mãos perto do pêndulo, o círculo de alumínio passa a oscilar entre a mão, no caso ali do professor, e a esfera do gerador. Isso ocorre pois a mão serve como um aterramento. Quando o círculo de alumínio eletrizado encosta na mão, ele se neutraliza e descarrega. Assim, ele passa a ser atraído pela esfera e, assim, ao encostar, ele se eletriza novamente, passando a ser repelido, repetindo o processo de carga e descarga, como está acontecendo ali, como o movimento de uma campainha. Ou seja, quando se aproxima as mãos, o círculo de alumínio passa a oscilar entre a mão e a esfera, fica fazendo tipo um movimento de ping-pong, podemos pensar assim, na figura 8. Então, chegamos na seção dos resultados, onde eu vou falar um pouco sobre a discussão dos dados levantados e das conclusões. Então, da discussão dos resultados, a gente, no caso, como o professor estava falando, no caso, precisaria de ferramentas, no caso, para você medir. Então, no caso, como foi um experimento visualizado, a gente não tem tais dados, mas a gente pode conseguir calcular o módulo da força aplicada sobre essa carga, que é, basicamente, o produto do campo elétrico e o do valor dessa carga. No caso, vemos aí que o campo elétrico ele diminui com o aumento da distância. Ou seja, quanto menor a distância da carga, maior o campo elétrico. E assim, maior a força atuando sobre ela. E também está escrito embaixo nessa figura 9, que é uma discussão do campo de forças. Por que campo de forças? Porque ele aplica uma determinada força sobre uma carga de prova inerte nesse campo. Como foi visualizado, o campo de força ao redor da esfera age como um círculo de alumínio, ou seja, está repelindo. Esse campo visível, no caso está mostrando as cargas, é chamado de campo elétrico e surge na presença de corpos eletrizados. Assim, nas conclusões. Então, é basicamente um resumo do que foi visto no experimento. Foi notado que, ao decorrer do experimento, o pêndulo criado, no caso do pequeno círculo com o fio de seda e o canudo, visualizamos o campo de forças, que surgiu devido à presença dos corpos eletrizados. Ou seja, além de visualizar o campo elétrico, conseguimos também ver o fenômeno efeito campainha, que foi a oscilação da mão e da esfera do gerador, daquele GIF animado, que ocorre como num processo de carga-descarga de uma campainha normal, que resulta também no movimento de uma campainha, mas também podemos obter o módulo da força, mas como não temos tais ferramentas e a gente não elaboramos o experimento, então a gente não vai ter esses dados. Mas se a gente, caso fosse calcular o módulo, seria basicamente o produto do campo elétrico e o valor da carga, como foi demonstrado lá na equação. E também a gente pode chamar de campo de forças porque ele diminui com o aumento da distância. Então, agora temos aqui uma curiosidade, no caso, basicamente do gerador de Van der Waals, que é uma das situações onde o fenômeno da eletrização ocorre, que é na ocorrência de raios. Quando as nuvens eletrizadas passam sobre regiões onde existem pontas bem pronunciadas, são capazes de provocar uma forte indução eletrostática, como podemos ver ali no GIF animado ao lado, na figura 10, a demonstração. No caso, essas nuvens eletrizadas passam sobre regiões onde tem pontas bem afiadas, são capazes de provocar essa forte indução eletrostática. É uma das curiosidades aí do nosso trabalho experimental. Então, foi basicamente isso o nosso experimento. Só vou dar uma parada aqui para mostrar um pouco visualizado no vídeo, mas isso daí foram as referências que foram buscadas para realizar esse projeto. O professor queria fazer alguma colocação? Alguém? Não, excelente. Excelente. Explicou a teoria por trás do fenômeno que vocês estão falando, né? Muito bom. E o gerador de Van de Graaff, ele só simula,
causa com mais intensidade o mesmo fenômeno que a gente estava vendo nos experimentos aqui em sala, e do Bruno também, né? Sim. A questão da eletrização por atrito. Só que o gerador de Van de Graaff ele já é um negócio feito para que isso ocorra com mais intensidade, né? Quem já viu um gerador de Van de Graaff de perto sabe que ele é tipo uma lona, assim, que fica girando, rodando, assim, vocês falam, uma escova, né? Daí aquilo acaba criando um atrito absurdo ali, arrancando elétron pra caramba. Então a ideia é essa, né? O mesmo que os colegas fizeram aqui, só que com muito mais intensidade. Né? Mas pode pôr o vídeo aí que vocês estavam pensando em pôr. Sim. Quero ver. Vou passar então vou parar aqui de compartilhar, mas eu vou passar uma parte do vídeo que foi retirado o experimento. Conseguindo visualizar? Tá, a gente só tá vendo uma tela branca aqui. Deixa eu parar aqui de ver. Às vezes tem esses problemas por causa da frequência do vídeo. Se tiver no YouTube eu posso tentar pôr aqui, talvez seja um pouco melhor. Ah, agora sim. Então, basicamente isso que ocorre. Foi realizado um pêndulo, um pequeno círculo de alumínio por um fio de seda, que é um bom isolante elétrico, e por meio desse pêndulo, no caso, ele está girando a manivela, criado um campo de forças ao redor da esfera, que age sobre esse círculo de alumínio, onde ele é repelido. Ou seja, esse campo invisível que existe, mas no caso foi demonstrado naquela imagem, ele existe, mas a gente não vê a olho nu, no caso, ele é invisível. E é chamado de campo elétrico, e surge na presença desses corpos eletrizados. No caso, como alumínio, é um bom condutor de eletricidade. Muito massa. Então é isso, professor. Nosso trabalho foi baseado nesse experimento do gerador de Van der Graaf. Se o professor quiser fazer alguma colocação. Não, nenhuma. Legal, legal. Foi isso o nosso experimento. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, professor, pela ajuda aí. Obrigado aí. Valeu, Luiz. Valeu, Caleb. Show de bola. Vocês estão de parabéns aí. Gostei muito bem feito os slides e legal a explicação teórica do experimento também. Seria legal. Obrigado, senhor. Que é isso. Desculpa aí pelo delay do vídeo. Sem problemas. Então tá, pessoal aí da aula virtual tá liberado já, tá? Muito legal as apresentações. Obrigado por terem apresentado. Beleza? Muito obrigado. Então vou terminar de gravar aqui.